Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, neste feriadão de Páscoa aqui no nosso país, em várias partes do mundo também, num dia em que certamente a sua vida está normal, a vida está tranquila, sobretudo se você levar em consideração o que é que está acontecendo em muitas partes do mundo. Hoje nós temos muitos assuntos interessantes, temos notícias aqui que vão deixar muitas pessoas desse universo paralelo da extrema-direita muito preocupadas, e também situações que já começam a ser organizadas a partir de hoje, porque agora as candidaturas aí possíveis já estão postas. E aí o seu Flávio Rachadinha já começa a aparecer com mais vidraças para a gente jogar algumas pedrinhas para desmascarar a criatura, né? Afinal de contas, ele gosta de jogar pedras nos telhados alheios, então vamos ver como é que anda a estrutura dele nesse momento. Antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, ainda não é inscrito, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que continuam crescendo graças ao envolvimento e engajamento de vocês. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui com uma notícia, né, que toda hora a gente recebe alguma informação sobre o estado de saúde da criatura. Médicos reforçam ao STF indicação de nova cirurgia para Bolsonaro. Documento periódico foi anexado ao processo por ordem do ministro Alexandre de Moraes. O problema agora na criatura é o ombro. Está com o ombro todo torto, está todo empenado, enfim, está com, se a gente puder chamá-lo de, comparar com o carro, né, já que o filho dele chamou o Lula de um Opala, né? Ele está um Opala com o chassi empenado, está precisando ali de fazer várias coisas, né? Só para lembrar, né? Isso aqui é o presidente Lula, um Opala, né? Que está inteiraço, está voando, e aqui é o Opala que está precisando consertar tudo, né? Opala do senhor Jair, né? Então, pois bem. Agora, eles continuam a produzir coisas muito curiosas. Isso aqui é uma piada pronta. O Flávio Rachadinha, ele publicou isso aqui, mas, gente, olha, tá difícil segurar o riso quando a gente vê como essa gente é destrambelhada mentalmente, né? Vamos ver aqui o que ele andou publicando. Passando alguns vídeos nas redes sociais e apareceu um do Pedro Pôncio conversando com uma senhora no meio da rua, aleatoriamente, e mexeu comigo. Assiste aí e vê se vale a pena continuar com picuinha em detrimento de um projeto muito maior. Picuinha, quem é que tá de picuinha, hein? Aliás, eu acho que é a única coisa que a extrema-direita sabe fazer no Brasil, né? Não tem projeto de absolutamente nada. Alguém da extrema-direita sabe dizer um projeto dessa turma aqui para o nosso país, que não seja uma coisa vaga, uma coisa abstrata, e que não seja entregar o nosso país para os Estados Unidos? Mas vamos lá. Que o nosso Brasil vai enfrentar este ano, que vai decidir o futuro das próximas décadas, da gente, dos nossos filhos e dos nossos netos. Assiste aí. É, O que vem musiquinha no fundo. seu coração quando a senhora vê o que estão fazendo com o Jair Messias Bolsonaro? Eu fico com dó dele, porque ele já foi vítima. Ele foi vítima, né? É triste. Quando eu olhei aquele L assim na barriga. Pô, o que há, senhora? O L na barriga do criminoso. Aí a senhora obriga a gente a dar umas risadas, né? Tem que colocar um pouquinho aqui diante, de novo aqui, né? Olha só, tadinha da senhora. Porque ele já foi vítima. Ele foi vítima, né? É triste. Quando eu olhei aquele L assim na barriga dele, você acredita que eu chorei? Você imagina aquilo na gente? Eu não tinha percebido isso, né? Não deixa de ser um L, né? Assim, ficou marcado para sempre, né? Ele fez o L, sem querer, mas tá lá, o L, né? Enfim. Então, seu Flávio, né? Só que tá publicando esses troços aí, né? E aí é o seguinte, olha as vidracinhas aparecendo. Flávio Bolsonaro viajou com a família para a Flórida e Rio em jatinhos emprestados por empresários. Que empréstimozinho salafrário esse, hein? Senador afirmou que voos tiveram um caráter privado com finalidade pessoal e familiar, mas não respondeu quem pagou as viagens. Então ele foi, porque como vocês sabem, né, um jato para ir daqui do Rio de Janeiro até a Flórida tem que ter autonomia para esse tipo de voo. E o empresário que emprestou esse aviãozinho para ele
é proprietário desse Bombardier Global 6000. E aí eu fui dar uma olhada, né? O senhor sabe, né, o senhor Flávio, que o senhor diz que o senhor é antissistema, né? Mas que antissistema que o senhor é? Isso aqui é um jatinho que o senhor estava viajando, né, com a família antissistema, né, para os Estados Unidos. E, amigo, você pode pesquisar, minha amiga também pode pesquisar, que uma viagem nesse tipo de aeronave do Rio até a Flórida custa, em média, de 95 mil a 140 mil dólares. Dólares. Então, é um presentinho bem safadinho, né? Esse aí do senhor Flávio Bolsonaro. Agora, ele vai entrar numa situação em que a extrema-direita no mundo está sofrendo uma série de abalos. Alguns têm a ver com essa criatura aqui, o senhor, não o Malafaia, mas o senhor Netanyahu, que alguns analistas estão atribuindo a ele a interferência ou um domínio sobre a figura de Donald Trump, por supostamente ter sobre ele alguns segredos, ou ter dele, né, de Donald Trump, uma série de segredos, uma série de coisas complicadas que o Serviço de Inteligência de Israel teriam descobertos. E algumas situações estão relacionadas a esse vínculo do senhor Donald Trump com um criminoso, um agenciador de todo tipo de patifaria envolvendo adultos, que está sendo chamado nos Estados Unidos do sindicato Epstein, ou do clube Epstein, que pegava crianças e adolescentes para servir aos caprichos mais dantescos dessa gente toda. Isso aqui não é uma foto casual do Trump com esse criminoso. O Trump tem dezenas, centenas de fotos com essa figura porque estava convivendo sempre com ele, frequentava ambientes com ele. Então não dá para a gente dizer que o Trump não tivesse nenhum tipo de envolvimento com a criatura. As fotos são aí aos milhares circulando nas redes sociais, né? Agora, ele montou essa guerra contra o Irã para desviar o foco e sempre manipulado, segundo muitos analistas, por Netanyahu. E agora está se vendo isso aqui, ó, mais gente vai ganhar dinheiro com esse conflito, com essa guerra nos Estados Unidos. O setor de petróleo vai ganhar muito dinheiro e o setor armamentista vai ganhar muito dinheiro. Mas vai vindo aonde esse dinheiro? Trump quer 1 trilhão e 500 bilhões de dólares para a defesa. Maior orçamento de defesa de todos os tempos para os Estados Unidos. De onde vai sair esse dinheiro? Não podemos tomar conta de creches. Claro, vai tirar de criança e vai jogar na indústria armamentista dos seus amigos, os seus patrocinadores. É com essa gente que faz maldades com crianças e privilegia cada vez mais grupos de guerra, grupos que ganham dinheiro com a morte alheia, que o clã Bolsonaro está conectado. E algumas pessoas que se dizem religiosas estão conectadas também. Então, isso tudo vai ser mais aclarado durante esse processo. Vamos ver, processo eleitoral, vamos ver se eles vão ter coragem de ficar bancando esse tipo de patifaria. A ideia aqui é, proposta para orçamento em 2027, prevê reduções de 10% em programas não relacionados ao setor e transfere responsabilidade para estados e governos regionais. Ou seja, vai cortar dinheiro de aposentadoria, de gastos médicos, gastos com crianças, gastos com educação, para jogar nas mãos dos sócios, né, desse grande clube Epstein de Donald Trump. Na Argentina, um desses filhotes que está conectado aí com o clã Bolsonaro está na seguinte situação, vamos mostrar aqui algumas contradições. Em primeiro lugar, vamos recordar aqui, né, o Flávio Rachadinha. Qué placer verte. El abrazo de mi padre, de mi hermano, y muchas gracias. Dice que te estoy apoyando. Fue o primeiro asilo político do presidente da Argentina. A esperança. O Milei talvez nem soubesse que estava dando asilo político para os criminosos do 8 de janeiro, né? Vamos falar de Milei, mas vou fazer um corte aqui, porque vai ter eleição lá na Hungria, e lá tem um desses caras da extrema-direita, o senhor Viktor Orbán, que está perigando tomar um sapeca iaiá, como se fala em algumas brincadeiras, né? Lá na Hungria. Quem é Viktor Orbán? O aliado de Bolsonaro e Trump, que corre o risco de perder a primeira eleição em 16 anos. Um corrupto gigantesco, um extremista que faz esse discurso de Deus, pátria e família, mas que o discurso já está tendo um esvaziamento total porque a extrema-direita, comandada ali pelo Trump, está passando por essas turbulências. Sem milagre na Argentina. Aí o Estado de São Paulo, o Jornalão, fez um editorial hoje elogiando Milei. Sobre Milei, índice de pobreza recua fortemente na esteira da derrubada da inflação. Gente, uma coisa é estatística, outra coisa é a realidade.
A realidade na Argentina, não tem um argentino que esteja enxergando que a situação econômica lá melhorou. Se o desemprego aumentou, o fechamento de empresas multiplicou, os servidores públicos perdendo empregos e também com achatamento de salários, aposentados. Gente, a miséria pode ser vista em vários outros momentos ou cantos da Argentina. Isso está fazendo agora com que a pesquisa que saiu agora, nesses dias, mostre que há uma diferença muito grande entre as pesquisas e os editoriais dos jornalões e a realidade. O governo Milei tem 60% de rejeição, aponta pesquisas. Levantamento da Universidade de San Andrés indica que apenas 33% dos argentinos se dizem satisfeitos com a situação, né? Mas vai cair isso. A justiça investiga outra possível viagem de Manuel Adorni ao exterior e cresce o escândalo. Manuel Adorni foi porta-voz do Milei, né? Agora está com um cargo público lá, foi chefe de gabinete, e está acontecendo as coisas com ele muito complicadas, né? Porque eles fazem um discurso da austeridade, acabar com a casta, com os privilégios, mas ele comprou 3 imóveis, um está no nome da esposa dele, e outros 2, sem ele ter renda para isso. Está fazendo, será, as rachadinhas, as rajadas, né? Fazendo as rachadinhas lá na Argentina. Bom, a oposição a ele está crescendo cada vez mais. A bomba de tempo de Milei. Ele está se queimando muito também porque ele está tendo agora, teve mais um período que se lembra, a guerra da Argentina contra a Inglaterra por conta das Malvinas. E o Milei dá declarações como essas aqui, né? Elogiando a Margaret Thatcher. Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Quer dizer, foi uma guerra e nós acabamos perdendo a guerra. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente que hacen bien su trabajo. O sea, Quem estava na frente estava fazendo o seu trabalho, né? Y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Então, quer dizer, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, com a ação deles, eles mataram argentinos. Então, isso está circulando na Argentina. Como pode um cara tão entreguista, tão sem alma, sem caráter como o Milei, né? Agora, o editorial daqui do Estado de São Paulo, do Globo, dos jornalões aqui, acham que ele é maravilhoso, o Tarcísio de Freitas, o Flávio Bolsonaro, essa gente toda acha que ele é sensacional. Fome em Córdoba, sopas comunitárias saturadas e áreas de piquenique, menos doações, mais famílias para alimentar e um verão preocupante. Os comedores, que são espécies de restaurantes populares na Argentina, estão aumentando cada vez mais o número de pessoas que procuram esses espaços. Argentina, comedores populares em crises, cada vez mais há mais gente e menos comida. Outra matéria, a demanda aumenta nas cantinas, mas o orçamento cai 15,8%, que o Milei também reduziu o orçamento para essas áreas sociais. Esse aqui é um comedor, um restaurante muito conhecido na Argentina, porque ele foi no bairro onde morou Maradona. Então eles fizeram esse restaurante popular em homenagem a Maradona. E a realidade que eles estão registrando hoje é essa aqui, mas só que o editorial do Estado de São Paulo não vai frequentar comedor, área pobre na Argentina para conferir, né? Vamos ver aqui. Delante de esta casa en Villa Fiorito, en la que nació la leyenda del fútbol Diego Maradona, cientos de personas hacen fila todas las semanas para conseguir un plato de comida. El actual propietario pone su patio a disposición de voluntarios que cocinan para los vecinos de este barrio pobre de Buenos Aires. María Torres prepara un guiso junto a algunos cooperantes. Últimamente la pobreza fue incrementando demasiado porque cada vez se ve más gente que uno decía no van a ir a un comedor a buscar un plato de comida y hoy lo vienen a buscar el plato de comida. Y se queda, si tardás 4 horas más y las 4 horas las quedan esperando el plato de comida. Según datos oficiales del gobierno, la pobreza en Argentina habría disminuido en los últimos meses un 10% con respecto al año anterior, pasando del 38 al 28%. Sin embargo, aquí nadie lo nota. Al contrario. Aumentó un 300% más o menos el pedido de comida de la gente obviamente perdió su trabajo y con vergüenza viene, hace la fila. Gente, as pessoas ficam até 4 horas na fila e aumentou a demanda em 300% nesse restaurante popular. E as pessoas chegam envergonhadas lá, né? Retira alimentos, retira comida, retira lo que nosotros, ¿no? Es algo que no nos pasó nunca. Las duras medidas de austeridad del presidente Javier Milei también han hecho aumentar la desocupación, sobre todo entre los empleados públicos.
La tasa de desempleo ha subido del 6,1% al 7,5% y muchos siguen dependiendo de las donaciones de alimentos para sobrevivir. Então é isso aí, gente. É a realidade das estatísticas da propaganda neoliberal, da propaganda pró-mercado, da propaganda contra o humanismo, contra o progressismo, enfim, é que a gente vê essas contradições aí na nossa cara, né? Mas, enfim, parece que nós estamos numa onda aí que a extrema-direita está sofrendo uma grande chacoalhada. Vamos ver lá o que vai acontecer com o Trump, porque uma humilhação muito grande está se aproximando dele, como a gente está vendo em relação ao Irã. Bom, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra. Tchau.